Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está no ar mais o programa Câmara em Pauta. E hoje a gente vai conversar sobre os 15 anos da Lei de Alienação Parental, que é alvo de críticas e também de diversas tentativas de sua revogação no Congresso Nacional. Para debater esse tema, nós recebemos Josimar Mendes, que é doutor em psicologia e editor do livro Alienação Parental sob uma perspectiva criativa. É um prazer recebê-lo com a gente, Josimar. Também recebemos a advogada Rúbia Abes, que é mestre em Direitos Humanos e coordenadora nacional do CLADEM Brasil, o Comitê Latino-Americano e Caribenho dos Direitos das Mulheres. Também é um prazer tê-la aqui na TV Câmara. E recebemos também o professor Marcelo Nascimento, que é presidente da Associação Paulista de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo. E para começar o programa, eu queria ouvir do Josimar uma explicação resumida de como surgiu esse conceito de alienação parental que deu origem à lei e também o porquê que ele é cercado de controvérsias. Tá, bom, tudo começa nos Estados Unidos, na década de 80, com um psiquiatra americano chamado Richard Gardner, e ele atuava, na época, muito parecido com o que se faz aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem o papel dos assistentes técnicos. Ele atuava como o que a gente chama em inglês de expert witness, que seria um experto nessa área, né? E ele atuava muito em casos em que havia de disputa de guarda e convivência, em que havia alegações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Ele se especializou na defesa desses homens e, a partir da sua experiência com esses homens, ele criou essa pseudociência da alienação parental. Eu já queria começar dizendo que um dos grandes problemas é que não tem qualquer validação científica. Eu já disse isso em vários lugares, inclusive há algum tempo atrás, tive a oportunidade de dizer isso na audiência do Ministério Público Federal e repito aqui. O dia que houver alguma evidência científica, algum estudo realmente científico que comprove os pretensos malefícios da alienação parental, eu rasgo meu diploma de PhD. Enfim, e aí ele cria essa teoria que ele vai dizer que nessa situação de disputa de guarda, na época, vale dizer que ele tinha como alvo as mulheres. Ele dizia que as mulheres é que faziam a alienação porque elas eram ressentidas, desequilibradas emocionalmente e vingativas. Então, em função da separação, essa mulher ia fazer a cabeça da criança, ou como ele mesmo dizia, e essas são as palavras do autor, lavagem cerebral. Daí vocês tiram quanto que é científico essa questão da alienação parental, né? Então, essa mãe faria uma lavagem cerebral na cabeça dessa criança e, por conta disso, afastaria essa criança desse outro genitor pretensamente alienado. Então, aí ele tentou emplacar uma outra fuleiragem, como a gente diz no popular, que é a síndrome de alienação parental, que não existiu, nunca vai existir, porque não tem evidência científica. Então, aí depois dos anos 2000, começa a ter a inserção dessa teoria no Brasil, e a gente tem a lei promulgada em 2010. Rúbia, apesar da lei brasileira não citar especificamente as mulheres, né, como o Josimar estava falando, por serem também as principais responsáveis pelos cuidados dos filhos, elas são as mais afetadas por essa lei. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lei brasileira, que tem 15 anos já. Quais são esses comportamentos que estão previstos na lei que podem ser considerados alienação parental e quais são essas punições que, no geral, as mulheres sofrem? Então, né, a lei é 12.318, ela está em vigência desde 2010, e a gente tem a impressão, para não dizer assim, uma suspeita, né, quase que real, de que ela acabou sendo criada como uma forma de coibir a Lei Maria da Penha também, e surge também com a questão da guarda compartilhada, com uma tentativa, inclusive, de não pagamento de pensão com a guarda, né, dessa criança. Então, as possibilidades atualmente que constam na lei é que se existe alguma forma de manipulação, né, algo que impeça o contato, mas na prática, qualquer situação está sendo colocada como alienação parental atualmente no judiciário. Então, uma mãe que impede o filho ir porque o pai chegou alcoolizado pode ser né, alegado que foi uma alienação parental. Uma mãe que impede contato porque a vez que o filho foi visitar voltou machucado, foi agredido, também pode ser considerado. Então, assim, é sempre um desequilíbrio, mesmo nós tendo atualmente o protocolo, né, com perspectiva de igualdade de gênero para as mulheres, considerando justamente toda essa questão, esse patriarcado, né, muito forte ainda dentro do judiciário, enfim, na nossa cultura, né, que se espelha no judiciário. Então, existe essa dificuldade muito grande, né? Qualquer deslize materno é considerado algo grave.
os pais agridem, violentam, são acusados de violência sexual, são acusados de negligência, de violência física, e mesmo assim o judiciário permite esse contato. Pode até ter alguns juízes que são mais cuidadosos, que buscam primeiro uma visita assistida no judiciário, enfim, mas eu já vi casos que os pais entram com um pedido de antecipação de tutela, ou seja, numa petição inicial, no primeiro pedido, só bastando juntar a certidão de nascimento que os juízes já deferem o direito de visita de sexta a domingo, sem saber qual é o comportamento desse pai, né, sem ouvir o contraditório. Então, isso não pode mais acontecer dentro do judiciário, né? E como tu disseste mesmo em relação, né, a perguntaste, e claro, porque dentro da nossa cultura as mães são mais afetadas, porque sempre foram as mulheres que, né, culturalmente, historicamente, é que detinham a guarda dos filhos em caso de separação. E mesmo antes de separação, quem efetivamente cuida mais, leva à escola, leva a médicos, tem toda essa questão do cuidado, ainda são as mães, né? Os pais são vistos assim como, ele ajuda, né? Tem algum cuidado, que ótimo pai, porque leva e busca na escola, nem se sabe o que ele faz, né? A mais, se dá banho, se cuida, enfim, tem uma série de questões. E como as mães são as cuidadoras, são as mães que sabem, muitas vezes, né, se está ocorrendo essa violência ou não, como o filho voltou de uma visita, o que o filho tem retratado de problemas e de violência. Então, são essas mães que registram uma ocorrência policial, que buscam ajuda e muitas vezes são acusadas nesse contexto de estarem criando essas situações, né, fazendo lavagem cerebral, que a gente, o Gismar tem ainda, falsas memórias, que as mães implantariam falsas memórias nas crianças, para as crianças não quisessem ver o pai. Então, tem uma série de questões que estão acontecendo muito graves no judiciário, uma banalização dessa lei, né? E por isso que existem projetos de lei buscando a revogação integral dessa lei, né? Porque ela realmente viola direitos, ela não tem auxiliado o judiciário, ela tem feito com que processos durem 10 anos, 8 anos, muitos anos, e vários estudos são feitos, eu não estou exagerando no tempo, viu? Tem alguns que os rápidos são de 3 a 5 anos, né? Os que se consegue assim, um resultado mais rápido, ou algum acordo. Então, é um litígio que nunca termina, né? Então, por isso que ela não é uma lei que veio a ajudar as famílias brasileiras, né, como um todo, porque prejudica especialmente as crianças. As mulheres é que estão lutando, mas as crianças é que são as principais prejudicadas. Marcelo, eu queria que você falasse também um pouquinho do ponto de vista do Conselho Tutelar, né? Como é que é feito esse acompanhamento ao longo de todo esse período que a lei esteve em vigor? Que partes do processo vocês participam? Vocês recebem denúncias de alienação? Vocês acompanham casos em que as mães são acusadas de alienação? Para o Conselho Tutelar, isso se torna um pouco ainda mais difícil, porque o Conselho Tutelar ele tem a premissa de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente, né? As suas atribuições vão no sentido de zelar pelo cumprimento do direito, ou seja, sempre que um direito for ameaçado ou violado, você tem a intervenção do Conselho Tutelar para aplicação das medidas protetivas. É aí que entra o grande problema, porque nós estamos falando de uma lei que ela vai estar pautada no judiciário, mas que muitas vezes, tanto o pai como as mães, acabam levando isso para o Conselho Tutelar, que coloca o Conselho Tutelar também num lugar que não deveria ser o seu, desde que essa violação, né, desde que essa criança e adolescente esteja sofrendo uma nova violação dos direitos. Né? Pelos relatos aqui do nosso debate, isso e o que nós ouvimos também, né, a lei tem sido punitiva para a criança, porque os adultos brigam, os adultos se desentendem, mas quem tem pagado essa conta muito cara com violências e violações são as crianças e os adolescentes, né? Muito mais as crianças, porque os adolescentes já conseguem se expressar, né? Não todos, mas muitos já conseguem se defender. Por isso que nós sempre defendemos que nós temos que ensinar as crianças e adolescentes a autoproteção contra as violências e violações dos direitos. Por quê? Porque todos os estudos, infelizmente, nos trazem neste momento que a maioria das violações hoje e violências tem acontecido dentro de casa. O maior número de abuso sexual, de violência doméstica, de trabalho infantil, infelizmente, o trabalho infantil doméstico, infelizmente, ainda está dentro de casa e que permeia essa disputa de guarda, né? E uma disputa de guarda que também se dá, né? É bom dizer, num aspecto
e muito machista, né? No aspecto que nós temos ainda na nossa cultura, em todos os lugares, o machismo perverso, e que tem usado essa lei para prejudicar, né, a ex-companheira, a ex-mulher, a ex-namorada, enfim, que você teve o filho. É muito mais grave ainda quando a gente pensa agora as novas leis, porque nós temos a lei Henri Borel, né, que protege a criança de violência doméstica e familiar. E aí entra novamente em choque com esta lei de alienação parental. Então, para os conselhos tutelares, hoje no Brasil há mais que 30 mil conselheiros e conselheiras tutelares, a lei também acaba prejudicando, às vezes até no olhar do conselheiro tutelar, para a violação do direito, porque você tem uma disputa o tempo inteiro e que os adultos querem utilizar as crianças e os adolescentes. E aí vem a perversidade que permite que essa criança ou adolescente continue sofrendo violências. Josimar, falando um pouquinho nessa questão de violências, né? Apesar da lei ter sido criada com esse argumento que seria para a proteção de crianças e adolescentes, ela acabou se tornando um mecanismo de silenciamento das vítimas, né? Inclusive tem sido uma tese de defesa para acusados de violência sexual, violência física. Como que isso tem impactado nos casos de violência contra mulheres, especificamente, da Lei Maria da Penha, e nos casos de violência contra crianças e adolescentes? Ter uma tese, a lei ser uma tese de defesa? Olha, eu acho que esse é o grande problema que nós temos no Brasil com a teoria de alienação parental e, por consequência, com a própria lei. A gente sabe, e aí existem outros materiais jornalísticos aí na mídia disponíveis, é só pesquisar, que vão apontar claramente, não é um caso ou outro, né? A Rúbia pode falar porque ela participa dos coletivos de mães, então eu acredito que ela está muito mais próxima desses relatos de várias crianças e adolescentes, né? Em que se há suspeita de violência sexual cometida contra essas crianças e adolescentes, e a partir do momento em que a tese de alienação parental ela ingressa no processo, acabou. Nada do que a criança diz ou desdiz é considerado. E eu já atuei em centenas de casos em todo o Brasil. Recordo-me de um caso, inclusive, que virou capítulo de um estudo de caso do livro que eu publiquei no começo desse ano, em que houve uma suspeita de violação sexual, a criança tinha comportamentos condizentes com violação sexual, isso a literatura científica vai demonstrar, vai elencar uma série de comportamentos que são observáveis em crianças que sofrem esse tipo de violência. Então, ela tinha uma série de comportamentos que eram compatíveis com uma criança que, em tese, teria sido violentada. Mas aí, então, para se defender, o pai, e a sua defesa, utilizou, e como vários utilizam, né, não só para a questão de violência sexual, mas para qualquer tipo de violência, para contestar qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você aponte no âmbito judicial para contrariar este homem, seja o que quer que seja, né? Então, assim, porque ele não pega no horário, ou ele não devolve no horário, porque ele briga com a mãe, ou ele não escuta a mãe. Qualquer coisa que a mãe tenta trazer para o judiciário, ele diz, olha, há uma incongruência da conduta deste pai em relação a essa criança que a coloca em risco, né? Como o professor Marcelo estava dizendo. Qualquer coisa que se faça sobre isso, nesse âmbito, a lei de alienação parental vem como um escudo para proteger esses potenciais agressores e potenciais violentadores. Então, nesse caso que eu estava explicando, por exemplo, e aí volta também um pouco, ressoa com o que o Rubio estava dizendo sobre o quanto que esses processos eles aumentam exponencialmente, né? Então, esse caso específico, essa criança, ela passou por 7 intervenções judiciais, mais 4 da rede de proteção, que, na verdade, não protegeu em nada essa criança, né? E aí, a gente também, isso contraria vários protocolos de como que a gente deve ouvir crianças com suspeita de violência sexual no sistema de proteção ou no próprio sistema de justiça. E aí, toda vez que ela é instigada a repetir aquela história, se não é feita de uma forma correta, isso pode, de alguma forma, contaminar o relato. E aí, o relato da criança, ele vai mudando, mas não porque aquilo não aconteceu, potencialmente, mas porque o manejo, né, o atendimento dessa criança não foi adequado. E não foi adequado porque toda vez que a criança relatava a violência, ninguém acreditava porque havia a suspeita de alienação parental. Então, encaminhava ela para o CAPS, encaminhava ela para um serviço de atendimento especializado, encaminhava ela para o CREAS. E cada um desses atendimentos, com profissionais que não se conversavam, tornavam a vida dessa criança cada vez mais conturbada. Então, o grande problema é que, e aí talvez o professor Marcelo possa falar um pouco mais sobre isso do que eu, pela sua própria experiência no sistema Conselhos, é que a lei de alienação parental, ela parece que ela faz um retorno ao que a gente chamou antes da Constituição de 89 e do próprio ECA também em 1990, que é a doutrina de situação irregular. Crianças e adolescentes, sobre a ótica da lei de alienação parental, não são sujeitos de direito, são tratados como objeto.
Rubi, eu queria ouvir também um pouquinho de você sobre essa questão da tese, de como isso tem sido usado e também como o judiciário tem interpretado isso com seus próprios preconceitos de gênero também, né? Sim. Antes disso, eu queria trazer aqui o que tu me perguntaste antes, que eu acho que eu não fui bem clara, em relação ao que seria, né, essa manipulação que existe, que é alegada, né? Então, assim, é desqualificar o outro genitor na frente da criança, enfim, que ela veja isso, a dificultar o contato, que, como eu disse outras vezes, são por uma série de questões, muitas vezes importantes e sérias, que se dificulta o contato, né? Omitir informações relevantes sobre a criança, né? Acontece muito isso, especialmente quando a guarda é repassada para o pai num processo judicial e esse pai não fala mais nada, ele troca de psicólogo, troca de escola e não repassa nenhuma informação, se está indo no médico, o que está acontecendo, isso acontece muito. E muitas vezes não existe mais um monitoramento, porque já teve a sentença e acaba acontecendo esse tipo de situação, né? O que é muito complicado. Enfim, interferir no exercício, né, desse direito à convivência familiar. E pegando um pouco o gancho do que disse o Josimar, eu acho que parece que é uma volta ao instituto anterior que nós já tínhamos avançado. Parece que novamente é o pátrio poder que está dominando o judiciário, né? O poder do pai, e não mais essa questão do poder parental, de pai e de mãe, de uma forma igualitária, né? Desculpa, tu perguntaste exatamente como o judiciário vem tratando essas questões, Renata? Como ele tem visto essa tese, né? Ele tem legitimado também essa tese. Então, como uma tese de questão defesa. que nós advogados temos trabalhado muitas vezes é quando há mesmo violência sexual, não ficar batendo nessa tecla, falar que há negligência, que há violência física. É mais fácil conseguir o afastamento, por incrível que pareça, é mais fácil conseguir o afastamento de um pai por ser agressor e negligente do que ser um abusador sexual, um violador sexual. Muitas vezes se coloca que não é verdade, que a mãe estaria criando essa situação, então realmente é bastante difícil, né? E alguns pais são submetidos a... E aí daí querem que a mãe também seja submetida à perícia psiquiátrica, e em alguns casos já foi possível verificar que esse pai é narcisista, que esse pai não tem empatia, enfim, algumas questões psiquiátricas mesmo que acabam fazendo com que o judiciário entenda que tem que ser afastado. Só que nesse meio tempo já se passaram 2 anos permitindo essas visitas, esse contato, essa criança já está mais do que traumatizada, com medo e uma série de questões. Então é tudo muito lento no judiciário. Assim, e uma questão, me lembro que nós fizemos uma audiência pública ainda aqui em Porto Alegre, e foi dito o seguinte, que o judiciário não poderia exigir esses exames periciais quando não tem peritos. São todos terceirizados, todos eu não digo, a maioria é terceirizado, não são pessoal que é concursado, e de péssima que qualidade. trabalha... Exatamente, que trabalha de uma forma científica, como disse o Josemar no início. Não tem cientificidade, são subjetivos os laudos que se apresentam psicológicos. De serviço social ainda até pode ser um pouco mais subjetivo, porque está falando se a criança tem onde morar, se está bem, né? Ainda vá, mas mesmo assim os assistentes sociais acham que tem condições de dizer que está havendo alienação parental, quando não é o campo deles, eles não são psicólogos, nem psiquiatras, e mesmo se fosse, né, nem é cientificamente comprovado ainda. Então, e assim, uma coisa que eu tenho percebido, que havia uma imensa dificuldade dos psicólogos alegarem que houve efetivamente uma violência sexual. Todos alegavam que havia indícios por alguma questão que a criança... Agora, para dizer que tem alienação parental, não tem nenhum problema. Já coloca que tem alienação parental como se isso não fosse afetar efetivamente as crianças, né? E os juízes se embasam nesses laudos mal feitos, que não têm a cientificidade necessária. Então, tudo isso também vai prejudicando, né, as crianças. E ainda entendem que está ocorrendo somente um conflito, quando, na verdade, não é um conflito. Existe alguém que está agindo com violência patrimonial, muitas vezes, com uma violência psicológica que se propaga, e o pior é que se consegue que uma violência institucional, né? Muitas vezes no Poder Judiciário, até no Ministério Público, né, que acaba atuando muitas vezes também duvidando da mãe, né? Aquilo que se fala que a mãe é mentirosa, que a mãe é vingativa, parece que isso está no topo. Depois, se essa mãe não é nada disso, esse pai pode ser um agressor. Então é muito complicado. Realmente essa lei precisa ser revogada. Tá certo, vou fazer um pequeno intervalo, que a gente estourou um pouquinho o tempo aqui, mas daqui a pouco a gente volta ouvindo também o Marcelo sobre esse tema. Então não saia daí, que daqui a pouco tem mais Câmara em Pauta.
voltamos com o Câmara em Pauta, hoje debatendo os 15 anos da Lei de Alienação Parental, e para isso recebendo o Josimar Mendes, que é psicólogo, doutor em psicologia, a advogada Rúbia Abes, que é do CLADEM Brasil, coordenadora nacional do CLADEM Brasil, e o professor Marcelo Nascimento, presidente da Associação Paulista de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo. Marcelo, a gente está falando um pouquinho, né, sobre essa tese que tem sido utilizada para pais que são denunciados, no geral pais, né, que são denunciados em casos de violência, e vocês, na prática, assim, no dia a dia, vocês têm visto uma resistência maior em denunciar casos de violência? A própria Rúbia falava que às vezes é mais fácil você conseguir uma condenação num caso de violência física do que violência sexual. Você vê que há uma resistência, às vezes, da própria mãe em fazer uma denúncia? Na verdade, sem dúvida nenhuma, mas eu vou voltar só um pouquinho no estudo de caso que o Josimar nos trouxe, porque assim, tem uma questão muito séria aí, né? Porque desde 2017, nós temos a Lei 13.431/2017, né, que é a lei que cria o Sistema de Garantias de Direitos para a Criança Vítima ou Testemunha de Violência, que vai criar 2 procedimentos: a escuta especializada na rede e o depoimento especial no sistema de justiça e no sistema de segurança pública. Então, hoje, uma criança não deveria ser ouvida 9, 10, 11, 12, 13 vezes, né? Porque há vários estudos que permearam essa lei do sofrimento que cada vez que essa criança conta, ela sofre. E ao final, quando ia para a responsabilização do agressor, né, o agressor tinha elementos para desqualificar essa escuta da criança, porque ela tinha uma diferença muito grande do dia do crime até a chegada do julgamento. Evidentemente que ela vai mudando a história porque ela quer mentir, não, porque ela não aguenta mais, né, sofrer a cada vez que ela conta isso. Né? E mesmo assim, nós estamos falando aqui hoje num debate de uma lei de 15 anos, e mesmo assim, uma lei de 2017, nós não temos ela totalmente implementada no Brasil, né, que até deixa uma dica, né, para a TV Câmara, para um próximo debate a gente discutir a Lei 13.431/2017. Voltando para cá, qual é a grande questão? E aí eu também quero alertar que a lei pode ser usada para os dois lados, porque também tem mães que utilizam da lei para prejudicar os filhos na disputa com o pai. Eu soube essa semana, recentemente, de uma história muito perversa, que a mãe estava usando a lei, né, e as crianças com várias cenas de violência. E quando essas crianças conseguem o socorro, tinha cartinha das crianças dizendo: eu vou fugir ou nós vamos se matar. Eram 3 irmãs. Então, por quê? Porque a mãe também estava usando a LAP como escudo para suas violações de direitos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque tanto na Constituição Federal, lá no artigo 227, vai dizer que a criança tem prioridade absoluta. E o primeiro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que essa lei é para sua proteção integral. E aí nós temos uma lei que permite escudos, tanto para um lado como para o outro. E aí se torna também muito mais difícil a aplicação de medida do Conselho Tutelar. Por quê? Porque nós estamos falando de uma situação que já está judicializada, né? E que volta a ter cenas de violência, e que volta a ter cenas de múltiplas violações. E aí nós temos uma outra lei, né? Que é a Lei Riborel, que vai trazer no seu escopo dizer que nenhuma criança pode ser vítima de violência doméstica, familiar, para educação, né? Disciplina ou qualquer outra coisa. Ou seja, nós precisamos de uma lei para dizer que os pais não poderiam mais bater, que os responsáveis não poderiam mais bater em criança e adolescente. E aí nós temos uma outra lei de 15 anos que acaba permitindo que violações continuem, que cenas de violência continuem. Quem está pagando muito caro essa conta são crianças e adolescentes brasileiras, ou aqui estão. Josimar, você comentou, né, isso que o Marcelo estava falando também, de todo esse processo que as crianças são submetidas. Tem esses casos públicos, né, que foram casos até de que crianças que acabaram sendo mortas quando foram devolvidas para abusadores, tem os casos que ficaram mais emblemáticos, mas acho que recentemente até o Conselho Nacional de Justiça aprovou um protocolo de escuta especializada em processo de alienação parental. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, assim, esse protocolo,
ele é suficiente, faz alguma diferença? Eu queria que você falasse um pouco. Olha, vou desabafar com vocês aqui, Renata. Ser pesquisador do sistema de justiça, mas especialmente do direito de família, da infância e da juventude no Brasil, é um ato de resiliência, porque é cada coisa absurda que se inventa. Então, vamos lá. O protocolo, e aí entra naquilo que o professor Marçal estava dizendo ainda há pouco, do sistema de proteção dessas crianças que testemunharam ou potencialmente sofreram violência, né? Ele estabelece a escuta especializada ou a escuta protegida em determinados ambientes. O nome já diz, é um protocolo. O protocolo ele tem condicionantes, ou seja, esse protocolo ele só pode ser utilizado desta forma. Então, os protocolos de depoimento especial, você tem lá tudo como se fosse um roteiro, até mesmo do ambiente da sala, da metragem, da disposição de cadeiras. Isso tudo foi desenvolvido ao longo de anos de pesquisa para que a gente pudesse, ao mesmo tempo, proteger essa criança, esse adolescente, que ali é vista como uma potencial vítima de violência, e não contaminar o relato da violência, porque muitas vezes, esse é um outro grande problema que a gente tem, e os lapistas caem em cima disso, que a comprovação da violência sexual contra criança e adolescente, especialmente quando não há conjunção carnal, ou nenhum traço físico, é muito difícil, né? Então, muitas vezes, a questão da violência, ela fica muito na denúncia que a criança faz, né? Então, estabeleceu esses protocolos para proteger essas crianças. Eles são validados, são científicos naquele ambiente. E aí isso foi o que o CNJ fez de forma muito irresponsável, assim como fez também de forma irresponsável em aprovar e disseminar essa outra pseudociência absurda que são as constelações familiares dentro do sistema de justiça brasileiro. Então, ele criou essa comissão com nomes notáveis aí, vários deles que são defensores da alienação parental no Brasil, e ganham rios de dinheiro com isso, muitas pessoas, e eles simplesmente deturparam o protocolo. Eu não posso simplesmente, Renata, pegar um protocolo científico que foi feito em condições específicas e assim, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, vou pegar daqui e aplicar ali. A ciência não funciona desse jeito. E esse é o grande problema. Essas pessoas que defendem a alienação parental, elas não têm qualquer preocupação com rigor científico, com ética, com crítica e com proteção à criança e adolescente. Então, esse protocolo é uma verdadeira piada, na verdade, porque ele faz alterações que, do ponto de vista científico, eu diria até ético, não podem ser feitas, porque não tem validade. Aliás, isso, até o professor Marcelo talvez possa dizer com mais propriedade do que eu, pode ser, inclusive, um instrumento de violação de direitos, porque uma vez que você pega um instrumento que é reconhecido, que não é só no Brasil, fora do Brasil a gente também tem esses protocolos de depoimento nessas situações. Você, de forma arbitrária, sem nenhum intento, sem nenhuma preocupação científica para adaptar, porque uma coisa seria, vamos construir esse grupo de trabalho para que a gente possa pegar essa metodologia que é reconhecida, que funciona aqui no ambiente criminal, e vamos adaptá-lo para a vara de família. Há como adaptar? E na ciência a gente tem alguns estudos específicos, a gente chama de eficácia e de segurança. O que isso quer dizer? Funciona pegar esse protocolo que é daqui do criminal e botar aqui na vara de família? Ou seja, tem eficácia? É seguro fazer isso? Ou seja, não vai gerar mais prejuízos do que malefícios? E nada disso foi feito. Constituiu-se de forma arbitrária esse grupo, as pessoas fizeram alterações sem nenhum critério científico, e eu não sei agora, talvez Rúbia possa falar, porque ela tem mais entrada nisso, se está sendo aplicado ou não, mas assim, se tiver, mais uma violação de direitos que o Estado brasileiro institucionou no nosso país, né, junto com a Lei de Alienação Parental. Rúbia, eu queria te ouvir, então, sobre isso. Você tem acompanhado esse protocolo? Isso está em andamento? Olha, na prática eu não tenho visto ser aplicado no judiciário, assim como o protocolo para a igualdade de gênero também, né? É muito difícil essas aplicações. Porque o que eu percebo dentro do judiciário? A maioria, esmagadora maioria de juízes e também de promotores de justiça não querem ouvir as crianças, não querem o depoimento especial. Eles terceirizam para os peritos que eu estava falando anteriormente, né? Terceirizam para que a assistente social escute a criança, para que a psicóloga escute a criança, e o judiciário não escuta. É raro isso acontecer. E quando acontece, efetivamente não estão preparados. Teve uma vez que a criança via todo mundo na tela, porque esse depoimento em geral acontece numa sala em separado, onde essa criança deveria ser com uma psicóloga, mas muitas vezes é com um assistente social, que essa criança fica,
e essa pessoa, enfim, fica ali perguntando para a criança, dialogando com a criança através das perguntas das pessoas que estão na audiência, sejam advogados, a juíza, o juiz responsável, a promotora ou o promotor, enfim. Só que a criança muitas vezes vê na tela que o pai está ali vendo, e ela, entendeu, tem que falar de uma violência sexual que sofreu do pai, no depoimento especial ela não consegue, sabe o que acontece, muitas vezes escuta o que está acontecendo, então, assim, é tudo muito precário, sabe? Muito primário quando se tem um depoimento. E teve uma vez que sequer o Ministério Público estava participando, era só juízas, advogadas e uma assistente social, e essa criança chorava, e eu dizia, olha, acho que não dá mais para ouvir essa criança, ela não está bem, e o menino chorava, e insistiam. Teve um outro depoimento que mandaram todos os advogados sair da sala, ficou só a juíza e o promotor. Eu acabei não fazendo nada em relação a isso, porque foi favorável, porque essa criança conseguiu dizer que queria ficar com os pais, essa criança estava com os avós e queria ficar com os pais, e mais de ano no processo, tramitando, e não ia para os pais que não tinham agredido nem feito nada para essa criança. Então, isso aí já é um outro fator que também acontece, né? De avós disputarem guarda, né? Também acontece. Então, eu não tenho visto o protocolo ser aplicado ainda, porque leva muito tempo mesmo para as coisas irem sendo adaptadas e efetivamente acontecerem. Mas o que eu vejo é uma forte resistência das crianças serem ouvidas, mesmo com a lei já há alguns anos em vigência, independentemente do protocolo, né? Eu sinto essa dificuldade no judiciário, muito forte. Essa questão dos peritos que você falava, que são terceirizados, que tipo de mecanismo é feito para garantir a idoneidade desses peritos? Assim, existe a possibilidade de alguém que está acusado indicar o perito por alguma via? Como é que se garante que tem uma imparcialidade? Assim, não tem? Em geral, são determinados pelo juiz, né, os peritos que vão atuar no processo. As partes podem ter peritos assistentes, né, podem formular quesitos, o que não está na lei, o que não está organizado, mas tentando fazer uma analogia, enfim, utilizando o Código de Processo Civil, é possível, né, apresentar quesitos, que são perguntas que podem ser feitas para que o perito oficial, vamos dizer assim, participe. Não podem participar outros, por exemplo, a psicóloga não aceita que o psicólogo indicado pela parte participe, o Código de Ética não permite, o Judiciário não permite, então é sempre somente assistente social ou a psicóloga com a criança. É muito raro a análise psiquiátrica de criança, acontece dos pais, né? Mas a criança é muito raro de acontecer, ou pelo menos eu nunca vi, né? Mas, enfim, não tem um critério, acho que tem não sei se é algum edital, realmente alguém pode me ajudar aí, eu não sei. Não tem. Não tem, se inscrevem e são escolhidos e aleatoriamente, porque são formados em psicologia, a maioria não tem formação em violência sexual ou em violências, e faz esse cursinho de alienação parental que o Josimar disse que todo mundo está ganhando dinheiro com isso, e estão ali no judiciário. Peritos oficiais mesmo são pouquíssimos. Fala, Josimar. São dois critérios apenas. É você ter diploma, no caso da psicologia, ou do serviço social, e ter inscrição no conselho de classe. É isso. Então, por exemplo, se eu me formei, eu colei grau ontem, tenho meu diploma, consegui já antecipar ali o meu CRP, já posso atuar. Mesmo sem eu ter tido nenhuma disciplina de psicologia jurídica, e vale lembrar que psicologia jurídica, na maioria das universidades do Brasil, é uma disciplina que, quando existe, é optativa. Então, durante essa formação profissional, não teve nenhuma sensibilidade com essa disciplina específica, e na psicologia a gente tem várias áreas, a gente tem do trânsito, escolar, clínica, jurídica, e cada um desses ambientes, ele exige uma formação específica para você se defrontar, não só em aspectos técnicos, científicos, mas também éticos. Então, essas pessoas extremamente despreparadas, que não sabem nem fazer laudo, e psicológico, vão lá porque acham que é uma grana fácil. Mas isso também é outra discussão também que vale, como o professor Marcelo disse, um outro programa, que é a precarização, porque o judiciário, ao invés de constituir seleções, né, para ter serventuários com concurso, mas é mais caro. Então, precariza o serviço de perícia, mas como o professor Marcelo também disse, no final a conta só cai para as crianças e adolescentes que vão ser mais uma vez sujeitas a não só estar sobre o égide da pseudociência misógina da alienação parental, mas também a profissionais extremamente despreparados. Tá certo, vou fazer de novo um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco falando sobre os 15 anos da Lei de Alienação Parental. Não saia daí.
Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje debatendo os 15 anos da Lei de Alienação Parental. A gente falava um pouquinho, né, de todos esses problemas que a lei trouxe na proteção da criança, mas ainda tem, me parece que é até uma minoria, mas tem grupos que defendem a manutenção da lei e consideram esses casos de violência como um desvirtuamento, casos isolados. Eu queria ouvir de cada um de vocês, vou começar pelo Marcelo, se houvesse essa extinção da lei de alienação parental, criaria uma lacuna na proteção de crianças e adolescentes? A gente já tem legislação suficiente para dar conta disso? Olha, não criaria, pelo contrário, nós vamos proteger com outro olhar essas crianças e adolescentes. Porque quando nós temos uma lei que ela se torna escudo para o violador, porque ele usa isso como um escudo, ao revogar essa lei, nós precisamos observar as demais leis. Porque nós temos... Eu estou num momento que eu acho que daqui a pouco nós não precisamos leis novas para a proteção da criança. Nós precisamos aplicar que nós já temos. E aí nós vamos, de fato, dar a esta criança prioridade absoluta e proteção integral. É o que está faltando, né? O Estatuto da Criança e Adolescente acabou de completar, né, em julho, 35 anos. São 35 anos de proteção integral. Só que é uma reflexão que nós temos esta lei que protege o agressor quando ele usa e que também permite que outras violações em escala aconteçam a partir desta proteção. Por quê? Porque a lei 3.431 que eu disse, ela tipificou 5 tipos de violências contra a criança e adolescente. Entre elas, a violência institucional, que continua acontecendo aos montes, dentro das delegacias, dentro do judiciário, e que se pese também, é duro para mim falar isso, muitas vezes também dentro dos conselhos tutelares. Violência institucional por aqueles que deveriam proteger a criança, dentro dos CRAS, dos CREAS, dos CAPs. E aí o que nós precisamos é que toda a sociedade conheça todas as demais leis, que não é fácil, né? Até porque, né, não é só na psicologia, não. O tema Estatuto da Criança e do Adolescente, na maioria dos cursos, é opcional e EAD, ou seja, ou uma palestra. Então, nós estamos muito aquém. Nós temos uma lei maravilhosa, o artigo 227 da Constituição Federal, né, que permeia que nós tenhamos todas as demais leis, inclusive o Estatuto da Criança e Adolescente, que começa dizendo assim, ó, é dever da família, da sociedade e do Estado proteger todas as crianças e adolescentes com prioridade absoluta. É um dever de todos nós. Mas o que nós temos? Né? Nós temos uma legislação que ainda permite que o pai ou a mãe use a criança para uma disputa, para transferir para essa criança a frustração do relacionamento que deu errado, para transferir para essa criança as feridas criadas nesse relacionamento. E isso aí é muito ruim. Por quê? Porque essa criança, se ela não ter o devido atendimento na rede protetiva, ela também continuará, ao longo dos anos, carregando essas feridas feitas por aqueles que deveriam proteger, mas que, por uma disputa, ela coloca os interesses da criança em segundo plano, trazendo para o adulto, né, a proteção, que é o contrário. Nós temos que proteger nossas crianças e adolescentes. É dever de todos nós adultos. Então, a revogação da lei, ela não traria nenhum prejuízo à proteção integral da criança e adolescente. Ela não traz nenhum prejuízo ao sistema de garantias de direitos de criança e adolescente. Ela só vai trazer prejuízo para aqueles adultos, sejam homens e mulheres, que utilizam dessa lei para fazer a criança como um joguete, para continuar violando os direitos dessa criança ou perpetuar cenas de violências perversas, como o abuso, a exploração sexual e por aí vai. Então, tem 2 textos tramitando no Congresso, né? E é muito importante que esses textos possam fluir mais rápido. E aí, eu quero dizer que as câmaras municipais também têm papel nisso, porque os vereadores e vereadoras também podem aprovar moções e mandar para os deputados federais e para os senadores. Nós precisamos ter mobilização social para que uma lei dessa seja revogada e, ao mesmo tempo, as outras leis sejam implantadas. Tanto a lei A3.431 como a lei Riborel. Queria ouvir do Josimar também.
sobre, né, essa possível lacuna que normalmente é o argumento utilizado para manter a lei, e também sobre essa questão, até como acho que a Rúbia comentou, da banalização, né, de denúncias de alienação parental e essa judicialização assim, excessiva de tratar, mesmo quando são casos de violência, né, mas tratar as relações humanas, questões familiares e sociais, tudo no judiciário, né? Sim. Bom, na verdade, eu comecei a minha pesquisa sobre esse tema há um pouco mais de 10 anos atrás, justamente debatendo isso, né? Que eu sou, na minha formação e como terapeuta sistêmico, tem nada a ver com constelação familiar, sempre tenho que falar isso. Terapeuta sistêmico de casais e de famílias, né? E fazendo essa interseção com a justiça. E uma das coisas que a gente discute é uma visão que a gente chama de desenvolvimental da família em relação ao divórcio. Para nós, que trabalhamos nessa perspectiva sistêmica, científica, né, e de terapia de família, é de que o divórcio nada mais é do que uma fase de desenvolvimento daquela família. E como toda fase de desenvolvimento, ela pode representar um certo nível de crise, e que essas famílias vão se desorganizar, vão sim potencialmente ter alguns comportamentos disfuncionais, mas que cabe ao Estado, né, por força da Constituição, né, e no caso das crianças e adolescentes, por outras leis também infraconstitucionais, oferecer apoio e suporte psicossocial para aquelas famílias que encontram esse momento do divórcio mais desafiador do que outras questões. A grande questão, Renata, é que essa abordagem que eu acabei de explicar, ela custa dinheiro. É muito mais fácil criar uma lei, porque qual é o custo que o Estado tem com a lei de alienação parental? Nenhuma, criou a lei, está lá, e aí o que você tem é a constituição de um mercado da alienação parental. Então, o que vai acabar, na verdade? É o mercado da alienação parental. É o mercado das advocacias especializadas para acusar mães, para descredibilizar relatos de violência, seja ela doméstica, sexual, contra crianças ou contra as mulheres. É esse mercado que vai acabar. E essa questão das leis, né, é interessante porque esse é o argumento que sempre tem. Mas e sem a lei, como é que a gente vai ficar? Vai ficar desamparado. E aí, como esse é um tema muito em voga, né, isso é fake news, isso é mentira. Tanto que no livro que eu publiquei esse ano, em conjunto com outros autores, eu já até decorei a página, porque eu sempre tenho que falar disso. A página 305 tem uma tabela que 2 autores que foram convidados colocaram lá cada item da lei de alienação parental e os correspondentes, tanto na Constituição quanto em outras leis, aí a lei Henrique Borel, o ECA e outras leis que estão aí também, que poderiam ser substitutivos. E o mais importante, que o professor Marcelo estava dizendo há pouco, é que a diferença desses dispositivos constitucionais e infraconstitucionais é que o olhar que eles têm sobre a criança e adolescente e sobre a família é diferente do olhar da alienação parental. Porque o olhar da alienação parental é esse olhar dicotômico que segrega, né? E por isso que ele intensifica os conflitos, né? Isso é muito interessante porque é uma coisa meio sem sentido, né, Renata? Porque a lógica é assim, não, vamos criar a lei de alienação parental para proteger as crianças e dirimir esses conflitos. Na verdade, toda vez que você tem as alegações ou, do ponto de vista formal do processo, a instauração do incidente de alienação parental, que esse é o termo correto quando você tem a formalização processual disso, esse processo ele vai durar anos, porque aí você tem um vai e volta, tem a perícia social, tem a perícia psicológica, às vezes tem a psiquiátrica. Então, na verdade, a utilização dos pressupostos de alienação parental e da própria lei de alienação parental, na verdade, ela não resolve os conflitos familiares, ela tende a intensificar esses conflitos, ampliando, inclusive, o conflito para as redes mais amplas, como no caso dos próprios conselhos tutelares, dos CREAs também, e colocando, como o bem professor Marcelo já repetiu mais de uma vez, sempre essas crianças em maior risco. Rúbia, queria te ouvir também, a gente estava comentando, a gente tem esses projetos que são já no Congresso Nacional, né? São 3, na verdade, tem um que é de iniciativa popular, e são diferentes parlamentares, diferentes espectros políticos, a gente tem órgãos oficiais, entidades de classe, parece que toda uma representatividade pedindo a revogação da lei de alienação parental. Então, eu queria saber um pouquinho da expectativa de vocês, começar pela Rúbia, sobre a possibilidade de revogação, mas também o porquê que está tão difícil você revogar uma lei que parece haver um consenso, pelo menos científico e institucional. Ouvi da Rúbia primeiro. Eu acredito, né, são hipóteses que a gente tem, porque efetivamente ao longo desses 15 anos, né, os conselhos de saúde, enfim, vários órgãos, a ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso da ONU Mulheres, o Comitê da Criança e do Adolescente, enfim, vários órgãos, inclusive nacionais, instituições, né, de classe, psicologia, enfim, têm se colocado contrárias à lei de alienação parental.
Então, inclusive, como você mesmo disse aqui, né, não importa o partido político, as pessoas estão vendo o quanto essa lei tem prejudicado crianças, mulheres e crianças, né? Então, a gente tem que pensar, infelizmente, que é uma questão econômica mesmo, que vem gerando, porque mesmo eu que sou uma advogada feminista, que cobro pouco das minhas clientes, que parcelo para minhas clientes, porque eu fico até, né, consternada com as situações, porque eu já vi casos de mulheres que venderam carro, que venderam tudo. Até eu, vamos dizer assim, consigo recursos por conta desse trabalho, mas eu cobro um preço justo. Só que eu tenho visto que tem advogados. Uma cliente me procurou, trabalhadora doméstica. O advogado tinha cobrado 27 mil reais dela. Ela tinha feito ela tinha assinado uma nota promissória. Disse, não vai lá, diz que tu desiste, que tu é doméstica, que tu não vai pagar isso, que não tem porquê. Enfim, sabe? Então as pessoas ficam pagando, às vezes, 15 anos, 500 reais por mês para um advogado, e os cursos que estão sendo feitos. Então, existe um lobby muito forte do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. O IBDFAM é defensor da lei, muito defensor da lei de alienação parental. Então, como é um instituto, né, que tem, inclusive, juízes e muitos advogados que são fortes, que têm muitos recursos, essa é a nossa dificuldade. Imagino que é essa disputa mesmo de forças de poder que tem acontecido, né? Porque, inclusive, nós ingressamos com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para que fosse considerada inconstitucional essa lei por todas as razões que nós discutimos aqui, só que não havia uma pessoa legítima no rol taxativo da Constituição Federal, que foi uma associação de advogados pela igualdade de gênero, inclusive acharam que havia esse desequilíbrio, porque eram mulheres, né, igualdade de gênero, que não seria algo igualitário. E essa não foi julgado mérito, né? Mas não se teve continuidade, porque também era um caminho, né? Uma tentativa. E existem projetos de lei tanto no Senado quanto na Câmara Federal também, né? Que estão tramitando. Agora tem um deles que está, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, com lobby de várias mães, né? Para que seja aprovado pela revogação. Eu só queria fazer um parênteses, algo que eu considero importante, que nós não conversamos aqui, que isso precisava modificar imediatamente, né? Bom, primeiro que a gente tem 35 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente e séculos sem o Estatuto, né? Que as crianças eram violentadas, que as crianças eram agredidas e que nada acontecia como se os pais fossem donos. Então, também é uma questão cultural essa mudança, a gente precisa de leis que efetivamente implementem isso, né? Então, não vai ficar nenhum furo na legislação caso essa lei seja revogada, ao contrário, vai melhorar. Mas o que eu queria mesmo dizer, que eu vejo um problema gravíssimo, é que quando o judiciário determina, a mudança de guarda, não tem nenhum trabalho prévio. Essas crianças sofrem horrores, elas são retiradas do ambiente que elas estão acostumadas, protegidas, mesmo que essa mãe fosse uma alienadora, mesmo que essa mãe impedisse contato, isso não pode acontecer. Entendeu? Não pode acontecer porque a criança está ali com essa mãe que é protetora, que é cuidadora, que está com, né, que existe toda essa convivência, não pode ser retirada. Elas são retiradas às vezes nas escolas, né? Não é dentro de casa, às vezes está na escola e vai lá. Os conselhos tutelares sabem disso. E muitas vezes essa mãe que está acontecendo isso, a maioria dos juízes não aceita mais nada do conselho tutelar, né? A não ser alguns que determinam estudos do conselho tutelar, senão é tudo com o judiciário. Não vem aqui interferir, tipo assim, considera como se o conselho tutelar fosse menos dentro da minha jurisdição, né? O que não deveria ser assim. Então, esse problema eu realmente acho gravíssimo para as crianças. Imagina um trauma depois de um trauma. Tu fala a verdade e por falar a verdade tu é punido, né? A mensagem que passa para essa criança na vida dela, né? Então, só não queria deixar de falar isso e também dizer que, felizmente, as constelações familiares do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, têm entendido que não deve mais ser aplicado. Vamos ver se a gente efetivamente consegue retirar isso do nosso ordenamento jurídico. Sim, espero. Tá certo. Marcelo, queria te ouvir também com relação a essa expectativa, né, dos projetos. Você já, inclusive, comentou, né, que é preciso uma mobilização social, uma pressão para que o Congresso coloque em votação. Porque o Congresso tem, né, um momento político nosso, o país ainda muito dividido, e aí vai tudo que nós estamos passando no aspecto político, agora a taxação, enfim, esses temas eles vão ficando no fim da fila. Essa é uma realidade. Só que nossa Constituição fala que esses temas têm que ser os primeiros. Prioridade absoluta quer dizer premissa, ou seja, primeiro.
Primeiro nós analisamos os projetos com criança e adolescente, depois olha o resto do Brasil, olha o resto das PLs que tem lá tramitando e todos os nossos problemas políticos e econômicos que aí tem. Então, é uma falha gravíssima, né, também do Congresso, que não reconhece o Instituto da Prioridade Absoluta, porque se tivesse prioridade absoluta, os deputados e deputadas, e senadores e senadoras, já deveriam ter avaliado a matéria, né? E esta matéria, ela tem o apoio para a revogação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, ou seja, você tem aqueles que estão discutindo contrário à lei. Por quê? Porque reconhece que ela se tornou escudo para violação de direito, que ela se tornou escudo para aquele que quer se beneficiar. Evidentemente, né, que nós somos um país capitalista, uma nação capitalista, e que tudo vai virar dinheiro. E aí você vai vendo nichos de mercado. Agora, nós não podemos permitir que nichos de mercado, né, permitam, após 35 anos, 37 de Constituição, que crianças e adolescentes ainda sofram e continuam sofrendo. E aí nós não temos estudo, né? Eu estou aqui só jogando para o universo. E estamos aqui com 2 pesquisadores, quero jogar para o universo. Se crianças que estão nesta situação, crianças e adolescentes que estão nessa situação, se a gente consegue cruzar isso com o número de suicídio de crianças e adolescentes. Porque isso é muito sério, porque tem vários recortes que nós não temos no país, né? Eu me recordo, para concluir, quando nós tivemos com o representante do Comitê da Criança na ONU, né? E aí ele disse para nós, o Brasil tem as melhores leis do mundo, tirando a LAP, né? A Lei de Alienação Parental. Nós temos a melhor legislação do mundo para a proteção de criança e adolescente. Só que nós somos também o pior país para dados. Nós escondemos os nossos dados, nós não conseguimos cruzar, nós não estamos produzindo dados. E isso permite o quê? Que uma legislação como essa continue sendo escudo. Por quê? Porque nós ainda estamos falhando nos nossos dados, nos nossos recortes dessas violências. Cruzar essas violências. Eu vou dar um exemplo bem simples, que foge um pouquinho só para entender. Eu tive recentemente palestrando no Guarujá, e aí a galera falou assim, professor, olha, nós temos aqui o enfrentamento ao trabalho infantil, que é o PET, né? Que são os programas municipais de enfrentamento ao trabalho infantil. E nós temos a equipe que faz as medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, aqueles adolescentes que porventura cometeram algum análogo a algum crime, ele será responsabilizado pelas medidas socioeducativas, né? E aí, em algum momento, eles decidiram cruzar esses dados daqueles meninos que estavam cumprindo medidas com aqueles meninos e meninas que eram atendidas lá atrás, quando crianças, no trabalho infantil. Sabe qual é o resultado? Eram os mesmos. Por quê? Porque ele é bonitinho quando é criança, vendendo a balinha, a sociedade acha, olha que coisa linda, né? Quando vira adolescente, não vou mais comprar sua bala não, vai trabalhar, moleque, vai trabalhar, menina. Aí ele é cooptado pelo tráfico e vai vender outro tipo de balinha, só que é os mesmos. Mas por que a gente não faz esse tipo de discussão? Porque falta dados. E a mesma coisa aqui, quando nós estamos falando desta lei que completa 15 anos, mas que já deveria ter sido revogada, se tivesse prioridade absoluta no debate de verdade, essa lei nós não deveríamos estar aqui discutindo sobre ela. Porque ela já como ela foi apresentado 2 projetos de lei, 22 e 23, já tinha que ter acabado com isso. Mas nós estamos aqui e eu não duvido, daqui 3, 4 anos a gente está discutindo ainda, porque ela vai continuar lá, em algum lugar dos porões do Congresso Nacional, sem efetivamente partir para um debate sério e buscar a prioridade absoluta e a sua revogação. Inclusive, a ONU já se manifestou contra essa lei. Vários membros da ONU têm se manifestado favoravelmente à revogação dessa lei. Mas parece que, infelizmente, nossos parlamentares não estão escutando os gritos daqueles que defendem e trabalham com a criança e adolescente. Josimar, a gente já está assim, estourando o tempo, mas só para finalizar também, eu queria que você desse a sua opinião sobre essa possibilidade de revogação.
Certo. Bom, eu acho que a primeira coisa que os criadores têm que entender é que o Brasil é o único país que criou e ainda mantém essa lei. E ela está aí, como a gente sabe, há 15 anos. Eu participo de um consórcio internacional de pesquisadores sobre essa questão da alienação parental, e outro dia a gente estava discutindo no nosso grupo, né? E aí a gente chegou à seguinte conclusão. Gente, mas essa ideia de alienação parental não é nem uma questão legal e nem uma questão científica. Se não é um problema legal e não é uma questão científica / psicológica, por que ainda perdura, por que ainda existe? E aqui, no caso do Brasil, é lei. E a resposta, ela é bem clara e, infelizmente, muito cruel. É porque essa lei, ela tem como alvo mulheres e crianças. É só isso. E esses dois grupos populacionais são grupos políticos minoritários, vulneráveis, e que, do ponto de vista, né, do patriarcado, da misoginia, são alvos de dominação. É só por isso, gente. É porque beneficia homem e muitas vezes homens violentos. Se não fosse, não estaria aí. Tá certo, então a gente finaliza assim o programa. Eu queria agradecer muito a participação do Josivar Mendes, que é doutor em psicologia, a advogada Rúbia Abes, que é mestre em direitos humanos e coordenadora do CLADEM Brasil, e o professor Marcelo Nascimento, presidente da Associação Paulista de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer ter vocês aqui na TV Câmara discutindo esse tema. Tá certo? E esse foi o nosso Câmara em Pauta de hoje, que falou sobre os 15 anos da Lei de Alienação Parental. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até mais.